Vamos então conceituar os jogadores de Fluminense e Ulsan. Vitória do Fluminense 4-2 para cima do Ulsan. Fluminense é o novo líder do Grupo F no Mundial de Clubes. Vamos então trazer aí os jogadores, conceituar os jogadores, começando com o lado do Fluminense. Fábio, goleiro, quantas estrelas? O Fábio que foi mais exigido nessa reta final, fez grandes defesas, não vi culpa dele nos gols da equipe do Ulsan. Eu vou deixar ele com 3 estrelas. Guga abaixo, eu acho que ele não aproveitou tantos corredores ali pelo lado direito, é um cara que tem que entender melhor as combinações de jogada junto ao John Arias, que é um cara que atrai muito a marcação, então você precisa se movimentar sem bola, e em alguns momentos na marcação eu vi o Guga falhando, tá? Os 2 gols surgem pelo lado direito da defesa do Fluminense, então Guga 1 estrela hoje, foi abaixo. Thiago Silva. Belo jogo do Thiago Silva, principalmente no segundo tempo, liderando o time, né, controlando, capitaneando a equipe do Fluminense, conseguindo bons desarmes, boas recuperações e, é claro, ter toda aquela classe para sair para o jogo que a gente conhece muito bem desse zagueiro de nível de seleção brasileira, apesar dos seus 40 anos. Vou deixar ele com 3 estrelas. Freitas. O Freitas que falha na jogada do segundo gol da equipe do Ulsan, não consegue afastar da devida maneira, mas depois se redime, né? Fazendo o gol da virada. Então 3 estrelas. Freitas, 3 estrelas. Gabriel Fuentes. Fuentes que foi bem no primeiro tempo, um lateral bastante agressivo, né? Uma característica diferente em relação ao René, por exemplo, que jogou na primeira partida. O Fuentes de chegar mais ao ataque, de se entender bem com o Serna. Eu acho que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo caiu um pouco. 2 estrelas. Martinelli acho que fez um bom primeiro tempo e acho que ele conseguia encontrar bons passes, gerar boa dinâmica ali no setor de ataque, desarmar quando precisava desarmar. Gostei do jogo do Martinelli hoje, 3 estrelas. Hércules. O Hércules achei um pouco abaixo, ele fez uma partidaça contra o Borussia, eu acho que ele não conseguiu ter o mesmo nível, né? O mesmo ritmo de apresentação, ele mais ajudou na defesa do que contribuiu no ataque, que é uma das suas grandes características, né? Um volante moderno, que chega muito, finaliza bastante, mas hoje não conseguiu ser tão efetivo. 2 estrelas. Paulo Henrique Ganso. O Ganso começa muito bem o jogo, né, Cris? Logo nos primeiros minutos, ele acerta 2 lindas finalizações para 2 defesaças do goleirão sul-coreano. Só que depois ele vai caindo no jogo, tá? Ele vai caindo de ritmo, ele acaba errando um passe que origina o contra-ataque que gera o primeiro gol do Ulsan. Então hoje o Ganso foi abaixo, o Ganso vai ficar como estrela. Por que o John Arias foi o craque 5 estrelas do jogo, João Miguel Otufo? Porque quando o Fluminense mais precisou do craque colombiano, ele apareceu. Golaço de falta, que falta muito bem cobrada pelo John Arias, né? Mandando no canto do goleiro, mas olha onde ele colocou essa bola, podia ter colocado 2, 3 Joes ali que não ia chegar nunca. E no finalzinho do jogo, ele é inteligente para catimbar, para segurar a bola, para entender que não precisa acelerar e conseguir uma linda assistência pro Keno matar o jogo e garantir a liderança pro Fluminense. Então, John Arias, para mim, hoje, mais uma vez, decisivo e fundamental para a vitória tricolor. Kevin Serna. Eu acho que o Kevin Serna também fez um bom primeiro tempo, eu acho que ele conseguiu trazer boa profundidade pelo lado esquerdo, em alguns momentos encostar um pouco mais no Germancano, como um papel de segundo atacante, finalizando, mas ele pecou um pouco nesse aspecto do último passe, né? Do último passe, da conclusão das jogadas, ou errando ou pecando na finalização. Então o Serna hoje vai ficar com 2 estrelas. Germancano. O Cano fez um jogo bem abaixo, mas ele conseguiu uma assistência que também foi muito importante no momento do jogo, que gerou a virada pro Fluminense. Então o Cano hoje, vou deixar ele com 2 estrelas. 2 estrelas para Germancano. Vamos nas alterações que tivemos durante o jogo. A saída, ainda no intervalo, né? A saída do Ganso, a entrada do Everaldo. Foi uma mexida que não funcionou tanto, né? Foi uma mexida que o Fluminense acabou perdendo um pouco do meio de campo, jogando apenas com 2 meio-campistas, sem ali um meia de articulação, você colocando mais um jogador para preencher a área. O Everaldo, acho que não entra tão bem. Eu nunca vi um centroavante que tem medo de chutar, né, Cris? Então fica difícil. Inclusive a torcida inteira do Fluminense puxou um canto, né? Ali no estádio, chuta Everaldo, porque tá difícil, né? Quando o camisa 9 não quer finalizar, acho que ele tá na posição errada. Então 1 estrela pro Everaldo. Everaldo, tem que chutar Everaldo. Saiu o Serna, entrou o Keno.
que entrou muito bem o Keno, deu outro ritmo pro Fluminense, gerou mais confiança para os jogadores que estavam no momento um pouco mais conturbado dentro da partida, o Sam gostando bastante do jogo, e o Keno gerando muito volume pelo lado esquerdo, né? Ganhando para cima da marcação, confiança para partir para cima dos defensores, e é premiado com um bonito gol ali de cabeça. Então o Keno entrou muito bem no jogo, 4 estrelas. Junto com a entrada do Keno, que recebe 4 estrelas, saiu o Martinelli e entrou o Nonato. Que entra muito bem também. O Fluminense mantendo essa ideia do 4-2-4, só que com a entrada do Nonato, você ganha um pouco mais de dinâmica ali na articulação, na distribuição de jogo. O Nonato é um cara de mais chegada ao ataque e pisando na área, ele conseguiu fazer um bonito gol ali, um gol importante para trazer o Fluminense de volta para a partida. Então o Nonato também entrou bem no jogo, vai ficar com 4 estrelas. Aos 41 do segundo tempo, 2 alterações. A primeira saiu o Guga, entrou o Samuel Xavier. Samuel Xavier para você renovar um pouco o fôlego ali da defesa, né, do Flu. O Guga não foi bem no jogo de hoje, Samuel Xavier eu vou deixar com 1 estrela. Pouco tempo. E aí saiu o Germancano, entrou o Facundo Bernal. Esse aí acho que nem dá pra gente conceituar, entrou bem no finalzinho do jogo, mais pra fazer o tempo passado que qualquer outra coisa, então vou deixar ele com 1 estrela também. Renato Gaúcho, técnico do Flusão, quantas estrelas? Olha, pra mim ele teve a ideia certa no primeiro tempo de ir com o Ganso, de ir com uma equipe mais agressiva, só que foi um Fluminense que não conseguiu ser eficiente, né? E aí sobrou eficiência para a equipe do Ulsan. Ele não volta bem com a mexida do Everaldo, né? O Fluminense perde um pouco o controle do jogo e o Ulsan quase amplia a sua vantagem. Só que depois ele acerta nas outras 2 mexidas, né? Coloca o Keno, que entra bem pela esquerda, o Nonato, que entra bem pelo meio, o Fluminense retoma o controle do jogo. Então o Renato errou, mas acertou também. Então 3 estrelas para ele. 3 estrelas para Renato Portaluppi, Renato Gaúcho.